Olá, bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Prazer estar com vocês mais uma vez, ainda que à distância. Estamos continuando neste formato de aulas à distância, mas eu quero te dar as boas-vindas, dizer que é muito bom ter você aqui na nossa aula, na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Esta é a nossa turma Juniores 1. Eu sou o tio Marcos e quero te convidar para a gente caminhar juntos hoje em mais um texto da Palavra de Deus. E com certeza hoje teremos grandes ensinamentos para as nossas vidas. Antes, porém, vamos fazer aquilo que a gente sempre faz. Pedir que Deus nos abençoe e nos dê um momento muito especial de aprendizado nesta manhã. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela vida de cada criança que está me ouvindo, pela vida de cada família e pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra juntos. Obrigado porque ela fala aos nossos corações e te pedimos, Deus, que o Senhor continue, ó Deus, a cuidar de nós, a nos proteger, que o Senhor esteja abreviando esse tempo de pandemia e que muito em breve nós possamos estar juntos novamente. Te agradeço pela Tua Palavra, porque ela fala aos nossos corações. E te pedimos que mais uma vez o Seu Espírito trabalhe nas nossas vidas e manifeste a Tua vontade para cada um de nós. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Temos estudado aqui o Novo Testamento. Esse tem sido o nosso aprendizado dos últimos domingos. Aliás, é o aprendizado deste ano, é o que nós temos estudado. E na semana passada, nós vimos o livro de Hebreus e extraímos do livro de Hebreus alguns ensinamentos muito importantes acerca da pessoa de Jesus. Foi o que nós aprendemos. Nós aprendemos que Jesus, ele exerce 3 ofícios. Vocês lembram quais são os ofícios? Rei, sacerdote e profeta. Isso mesmo, são os 3 ofícios que Jesus exerce. E ficou ressaltado a confiança que nós devemos ter em Jesus, a confiança que cada um de nós precisa ter na pessoa de Jesus. E por falar em confiança, isso nos remete ao tema da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje está registrada lá no livro de Atos 12, de 1 a 19. Pega a sua Bíblia e abre comigo lá nesse texto. Atos 12, de 1 a 19. E o tema da nossa aula de hoje é: a igreja é chamada a confiar em Deus. A igreja é convocada e desafiada a esse momento de confiança em Deus. E eu queria que você pensasse comigo um pouquinho antes da gente entrar na nossa história de hoje. Você tem certeza o que vai acontecer com você no seu futuro? Você consegue prever o que vai acontecer? Por exemplo, você sabe qual vai ser a sua profissão, qual vai ser o seu trabalho, como vai ser a sua família? Consegue? Eu acho que não. Nós podemos fazer planos e isso é legítimo diante de Deus, mas certeza nós não temos certeza sobre o nosso futuro. O que nós precisamos ter é a confiança de que Deus está no controle desse futuro e somos desafiados a confiar, mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo quando as coisas não parecem caminhar da melhor forma. E é isso que a história de hoje vai nos ensinar. Lá no livro de Atos 12, ele conta um pouquinho dessa situação que a igreja estava passando. Se nós lembrarmos do que nós estudamos anteriormente, nós tivemos aquela situação de que Deus falou com Pedro e Pedro foi desafiado a começar a pregar o evangelho para outras pessoas. E foi isso que ele fez. O que aconteceu então? Começou a haver uma perseguição à igreja através do rei Herodes. E é isso que começa
o capítulo 12. Diz o seguinte: Herodes persegue Tiago e Pedro, e segue a narrativa ali no capítulo 12. É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá? Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Um dos que foi preso foi Tiago, irmão de João, discípulo de Jesus. E Herodes resolveu matar Tiago à espada. Autorizou a sua morte. Quando Herodes percebeu que os judeus aprovavam isso e que isso agradava a eles, prosseguiu no seu plano e resolveu também prender Pedro. Pedro foi preso durante a festa dos pães asmos, os pães sem fermentos. E tendo sido preso, foi lançado na prisão. Na prisão, foi guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. E Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes faria o julgamento, Pedro estava na prisão, algemado, e apareceu uma luz muito forte, e um anjo apareceu diante dele. Nesse momento, as suas algemas foram abertas, e ele se levantou. Assustado, viu o anjo que dizia para ele: calce as suas sandálias e siga-me. Pedro obedeceu. Enquanto isso, os soldados dormiam e nada percebiam. Pedro então pegou a sua capa e foi acompanhando o anjo. Saíram caminhando, foram juntos. O portão da cela abriu-se automaticamente e eles saíram. Passaram pela primeira e pela segunda sentinela, que nada percebeu. Continuaram caminhando, chegaram até o portão que dava para a rua. E foram. Chegando na rua, o anjo desapareceu. E Pedro, então, entendeu o que tinha acontecido. Ficou muito feliz e disse: agora sei que o Senhor mandou o seu anjo para me livrar das mãos de Herodes e de tudo que os judeus queriam fazer. E saiu correndo. Foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Chegou lá e bateu na porta. Uma criada chamada Rode veio atender a porta. Quando chegou, reconheceu a voz de Pedro. Ficou tão feliz, mas não abriu a porta. Foi correndo avisar os outros e disse: Pedro está aqui, Pedro está aqui. Eles, porém, não acreditavam. Falavam: como assim? Não, Pedro está preso. E ela insistia, até que eles resolveram ir ver o que estava acontecendo. E foram abrir a porta. Quando abriram, ficaram surpresos e viram que Pedro estava lá. Pedro então entrou e, diante da igreja reunida, testemunhou as maravilhas que Deus tinha feito, livrando ele. Que história bonita, não é mesmo? E eu queria destacar com você alguns pontos e alguns ensinamentos muito preciosos da história de hoje. O primeiro deles é sobre confiança. Eu queria falar com vocês sobre confiança. Pensa só na situação
de Pedro. O que ele tinha visto anteriormente? Ele tinha visto o outro discípulo, Tiago, sido morto. Era isso que esperava Pedro. Era isso que Herodes pretendia fazer com ele. Só que Pedro confiava na providência e no cuidado de Deus. O que o texto nos conta? Conta que aquela noite, o que Pedro fazia? Pedro dormia. Isso mesmo. Ele poderia estar agitado, como muitas vezes nós ficamos agitados, em situações até vezes mais tranquilas ou menos problemáticas. Muitas vezes nós não conseguimos dormir. Eu já passei por isso. Talvez até você já tenha passado por isso. Mas Pedro, naquela situação, baseado na confiança que ele tinha em Deus, ele dormia. Isso nos lembra uma situação também que o rei Davi vivenciou. Isso está registrado lá no livro de Salmos. Eu queria que você abrisse comigo lá. Salmos de número 3, no versículo 5. Diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. O rei Davi também, nesse momento, passava por um momento de perseguição. E sabe o que ele fazia? Dormia. Dormia porque ele tinha a confiança em Deus. Então, uma das palavras-chave do nosso texto de hoje é confiança. Outra coisa que aparece, e é muito destacado no texto, é a respeito do poder de Deus. Isso mesmo. Quando Deus agiu daquela maneira sobrenatural, mandou o anjo, fez com que os guardas não vissem Pedro sair, quebrou as suas algemas, ele passou pelos portões que foram se abrindo de forma automática. Tudo isso demonstra o grande poder de Deus e de como Deus tem o controle de todas as coisas e de todas as situações. Então ficou muito claro o poder de Deus. Outro ensinamento muito precioso que nós temos aqui no texto é sobre a providência de Deus, de como Deus cuidou e providenciou todos os detalhes para um fim maior. Qual seria esse fim maior? Era de que Pedro continuasse a pregar o Evangelho. Deus poderia ter levado Pedro naquele momento e ele estaria na glória, mas Deus resolveu poupar a vida de Pedro, usou do seu poder e providenciou a sua libertação. E este milagre, como todos os milagres que estão registrados, eles têm um fim principal, uma finalidade. E nesse caso a finalidade era de que Pedro continuasse pregando o Evangelho. E falando em pregação do Evangelho, isso nos leva ao novo versículo que nós começamos a aprender a partir de hoje. É o versículo que nós vamos memorizar na aula de hoje e nas próximas aulas. Vamos lá? Este é o nosso versículo para decorar, e o versículo dessa semana é Romanos 10:17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vamos treinar um pouco a nossa memória? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Agora é a sua vez. Fale o versículo em partes. E aí, você já pode falar o versículo decorado? Parabéns! Memorize o versículo durante a semana. Beijos, Deus te abençoe. E para finalizar as lições que nós podemos extrair da aula de hoje, eu queria falar para vocês sobre a resposta das orações da igreja. A igreja, naquele momento, passava por um momento de grande dificuldade. Ela vendo os seus líderes sendo mortos, sendo aprisionados. E o que a igreja fez? Ela se colocou em oração diante de Deus, pedindo que Deus estivesse agindo e conduzindo aquela situação. Naquele momento, a igreja se juntou e Deus ouviu as orações da igreja. Deus concedeu graça e trouxe as respostas até a igreja. E é isso que nós somos desafiados, cada um de nós,
individualmente e como igreja. Somos desafiados a também colocarmos as nossas súplicas, os nossos anseios, as nossas dificuldades diante de Deus, buscando nele e em oração a sua condução. Nós vivemos um momento de grandes dificuldades no nosso país, no mundo. Vivemos esse momento de pandemia, pessoas perdendo seus empregos, pessoas morrendo. Nós vemos uma situação muito complexa e nós podemos colocar isso diante de Deus, pedindo que Deus faça a sua vontade, cuide e conduza. Lembra que nós falamos no início que nós não temos controle de nada, que nada está sob o nosso controle e que nós não podemos ter o controle do futuro, das situações, mas que Deus pode ter? Então isso ressalta a necessidade que nós temos de ter confiança em Deus, confiança nas suas promessas e confiança de que Ele responde às nossas orações. Tem uma música que fala um pouco sobre oração e eu queria que você meditasse comigo nessa música. Vamos ouvir? Prepare lápis e papel, porque o recado é do céu. Vamos conversar, sabe por quê? O mestre ensinou a orar, O mestre ensinou a orar. Prepare o seu coração, falar com Deus não é repetição. A porta você vai fechar, sabe por quê? O mestre ensinou a orar, O mestre ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. O mestre ensinou a orar, 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 O mestre é Jesus, o mestre é Jesus. O mestre é Jesus, o mestre é Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse momento de estudo da Tua Palavra e porque essas verdades falam aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com cada criança, com cada família que me ouve nesta manhã e que o Senhor, de fato, ó Deus, coloque essa verdade firme no nosso coração. A confiança em Ti, a confiança de que o Senhor cuida de nós, a confiança de que o Senhor ouve as nossas orações. Te peço, ó Deus, que o Senhor continue a dirigir os nossos passos, que tudo que fizermos esteja conduzido pela Tua vontade e pela Tua direção. Nos dá, ó Deus, um bom domingo e cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito bem, crianças. Foi uma alegria estar com vocês nessa manhã.
Quero dizer que eu continuo com muita saudade de vocês e que muito em breve a gente possa estar juntos novamente, né? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração, um excelente domingo, uma boa semana, fiquem com Deus. Tchau!